Para conduzir esse importante painel, queria chamar aqui o mediador, Armando Guerra Júnior, membro do Conselho Diretor da NTU e presidente do CEMOV, que é a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro. Uma salva de palmas. Cadê a galera do Rio? Armando Guerra, vai vir ou eu vou ter que conduzir isso aqui? CEMOV, que é patrocinadora master do nosso evento. Vou chamar aqui os apresentadores da mesa também. Tudo bem, Ana? Bem? Cleverton Aroeira, superintendente da área de estruturação de parcerias do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, que irá inclusive fazer a apresentação. Cleverton Aroeira, por gentileza, uma salva de palmas. Marcos Daniel Souza dos Santos, diretor do Departamento de Regulação da Mobilidade e Trânsito do Ministério das Cidades, uma salva de palmas. Marcos, vai ser eu e você, hein? Mas você é do Ministério das Cidades, tá tudo certo. Ah, esse tá aqui. Wagner Colombini Martins, CEO da Logit Engenharia e Consultoria. Querido Wagner Colombini, não tá também? Eles estão na sala lá atrás? Pessoal, back-office aí, cadê? Estão lá? Fábio Damasceno. Fábio Damasceno, por gentileza, presidente do CONCETRANS, Conselho Nacional de Secretários de Estado de Transporte e Mobilidade e secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Governo do Espírito Santo. Oi. Pegou trânsito de Rio para cá? BNDES. Alô? Boa tarde a todos. Desculpem o atraso, que nós estávamos esperando lá dentro e acabamos nos atrasando nesse processo. Mas eu acho que precisamos fazer uma avaliação seguinte. Há mais de 10 anos que nós estamos perdendo o volume de passageiros no transporte público. Hoje, provavelmente, nós estamos a 40%, perdemos já 40% dos passageiros no transporte público e em alguns locais chegamos a 60% de perda de passageiros. O que gerou isso aí? Eu entendo que a motorização individual é um dos fatores, a pandemia, violência, os aplicativos, que já acabam gerando uma queda também na qualidade de serviço e acaba afastando os passageiros do transporte público para fazer isso. Isso agravado por uma infraestrutura deficiente, justamente pela falta de investimentos que vem ocorrendo ao longo do tempo. E qual que é a consequência desses fatores? Acaba aumentando o custo do passageiro transportado, e passa a exigir cada vez mais o subsídio de algum ente federativo para poder ajudar no custeio desse serviço. Além disso, nós temos aqui o aumento dos engarrafamentos, com os seus problemas ambientais, com a consequência dos problemas ambientais, aumentando o tempo de viagem que o cidadão leva para os seus compromissos. Isso reflete numa perda de qualidade de vida para ao cidadão. Qual que é a importância do estudo? É que nós vamos ter um diagnóstico confiável, certo? Aonde que vamos poder priorizar os investimentos e ter um direcionamento para um projeto que nós estamos falando de mais de 30 anos de sua implementação e que vai exigir, né, Cleverson, um volume de investimento significativo nesse processo. Cleverson vai ter oportunidade de apresentar isso aí. E vai nos ajudar a definir as prioridades. O que eu acho não é só uma prioridade de retorno financeiro simplesmente, tá certo? Mas é o que eu chamo da taxa externa de retorno. Tá certo? Onde que a gente precisa incluir nesse também as questões sociais para poder definir essas prioridades.
Então, Clévio, eu passo a palavra a você para que você possa fazer essa apresentação. Obrigado, Armando, por essa introdução. E é uma introdução que conversa muito com o que a gente vai falar aqui. Eu começo agradecendo a oportunidade, a NTU ter convidado o BNDES para fazer parte, ao Francisco, ao Edmundo e aos demais colegas da NTU. E eu trouxe alguns slides aqui só para mostrar para vocês em que pé que nós estamos nesse estudo, que é um trabalho que começou há mais ou menos 2 anos. Ali está um dos culpados desse trabalho, Marcos Daniel, culpado de muita coisa, né? Já falou hoje em painéis e a gente está sempre envolvendo ele nos assuntos. E felizmente o Ministério das Cidades patrocinou e encampou essa iniciativa. E aí BNDES e Ministério das Cidades, nós celebramos ali um acordo que é muito profícuo e nasceu desse acordo a ideia de fazer esse estudo. Não é a primeira vez que o BNDES faz um estudo setorial, que não é exatamente a nossa razão social, né? Financiar estudos, porque um banco, né, naturalmente concede financiamentos. Mas é a partir desses estudos que a gente vislumbra mudanças no setor e investimentos que a gente futuramente vai apoiar e vai conseguir, né, tirar do papel. A gente fez estudos parecidos com esse no passado. Talvez alguns de vocês se lembrem, em 2010, 2011, quando a gente estava vivendo no Brasil o caos aéreo. Não sei se vocês lembram, né? Que a gente ia para aeroportos, ficava 1, 2 horas, né, de voos atrasados, aquela loucura, porque nós tivemos um crescimento enorme da demanda naquela época e a infraestrutura aeroportuária não acompanhou. Então fizemos um estudo, aquele estudo ensejou uma série de concessões, né, aeroportuárias, e a gente hoje tem praticamente todos os aeroportos brasileiros em uma infraestrutura completamente diferente. O BNDES também tem hoje, né, uma participação muito grande em novos investimentos de saneamento, em projetos de saneamento, concessões de saneamento estão acontecendo pelo país inteiro, e a gente é esperançoso de que na mobilidade urbana a gente vai conseguir virar uma página de um novo ciclo de investimento nossa no estudo. A ANTP é parceira nossa, a Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas, a ANP Trilhos, ITDP, WRI, IPEA, para falar de algumas instituições que estão acompanhando esse trabalho, que recebem os relatórios, que participam das reuniões e têm a oportunidade de direcionar aqui e contribuir com o trabalho dos consultores. Então, é um estudo feito a muitas mãos, né? E esse estudo, a gente fez um primeiro recorte, né? O Marcos costuma deixar isso bem claro, né? Todas as cidades brasileiras precisam desenvolver mobilidade, não só as grandes, as médias, mas a gente tem que ter um ponto de partida. E o nosso ponto de partida, com foco em média e alta capacidade, com foco em grandes projetos, foram então as grandes cidades. Nós fizemos um recorte, as cidades que têm população conurbada de 1 milhão de habitantes, chegamos a essas 21 cidades, a maioria capitais, mas nos deu uma alegria muito grande de ver que ele é muito bem distribuído, né? Nós temos várias cidades do Nordeste, cidades do Norte, Centro-Oeste, em todas as regiões do país. E o nosso alvo são projetos que a gente chama de TPC-MAC, projetos, né, de transporte público coletivo de média e alta capacidade. Trilhos, BRTs e corredores, né, exclusivos de transporte, ou seja, sistemas de transporte mais eficientes, tá? E também sistemas de transporte que a gente vai poder chegar até onde estamos, né? A gente está falando aqui de reunir os dados da mobilidade, né, das 21 cidades, levantar todos os planos de investimento, conversando com prefeituras, com estados, com operadores, com investidores. Nós conseguimos identificar 400 programas de investimento entre metrôs, BRTs, VLTs, monotrilhos. Foram muitos planos de investimento. Logicamente, 400 significa que alguns são sobrepostos, alguns são antigos, nem todos têm, né, demanda suficiente para justificar o investimento. Então, o passo seguinte foi analisar e confrontar esses 400 planos, né, de investimento com as projeções de demanda. E aí foi a próxima etapa do trabalho. As consultorias fizeram uma projeção de demanda para 30 anos. Reuniram todos os dados disponíveis e, vocês bem sabem, em algumas cidades a gente não tem tanta disponibilidade de dados, outras, né, mais informações, pesquisas, matrizes OD, dados de bilhetagem, dados de telefonia celular, né, dados de
que tinham os operadores ou que o setor público podia disponibilizar. Tudo foi utilizado e tudo isso foi transformado nos modelos de simulação para 30 anos. Então foi feita nessa simulação o teste de quais corredores, né, aí estamos falando dos eixos estruturais, né, das cidades, quais corredores de fato teriam uma demanda mínima para o investimento em média e alta capacidade. O nosso recorte foi mais ou menos 40, 50 mil passageiros por dia em um eixo, ou cerca de 4 a 5 mil, né, passageiros hora sentido na hora, por sentido na hora crítica, né, na hora pico. Então, com base nesses volumes, a gente selecionou os eixos que são candidatos a sistemas de média e alta capacidade. 5 mil passageiros hora sentido na hora pico. E aí a etapa seguinte foi fazer o filtro dos 400 projetos, transformar isso nas redes propostas. Então, 21 redes foram construídas. E dos 400 projetos, já vou adiantar, chegamos a um número de 194. Quase 200 projetos de investimento entre BRTs, metrôs, VLTs, alguns eixos, inclusive, podem receber investimento para um BRT ou VLT. A gente não vai decidir isso na partida, né? Isso vai ser feito na segunda etapa, na hora de fazer os estudos, já para modelar o investimento, né? Conversamos com as regiões metropolitanas, né? Nós não vamos fazer esse estudo dos escritórios das empresas e do BNDES. Fomos a campo, falamos com todas elas, procuramos o Fábio Damasceno e sua equipe, conversamos sobre a rede de BRTs proposta para a Vitória, tivemos uma receptividade muito boa. Algumas regiões metropolitanas mudaram as nossas propostas, contribuíram, né, trouxeram novas informações, mas o fato é que a gente conseguiu convergir para essas 21 redes. E agora a gente está fazendo o detalhamento, que são as fichas de projeto. Cada um dos 194 projetos vai ter um conjunto de informações que a gente está chamando de ficha de projeto. E aí, com base nisso, a etapa seguinte, né, Marcos, é a gente priorizar essa futura carteira de investimentos. Porque, afinal de contas, a gente não vai fazer 194 projetos de uma vez, né? A gente vai começar por alguns deles, talvez os projetos considerados prioritários. Então, qual é a fase seguinte? Continuar trabalhando nas fichas de projeto, e a nossa previsão é terminar isso até o final de setembro. A gente está no estudo desde maio. Então, a gente, de fato, está chegando nos finalmente. Estamos batendo em 70% do trabalho concluído. E depois das fichas de projeto, vem talvez o trabalho, um dos mais interessantes, e vários desses temas foram discutidos aqui hoje, que são os assuntos transversais da mobilidade urbana, né? Que é priorização, como é que que metodologia que a gente vai usar para priorizar esses projetos? Claramente, Armando, projetos que atendem populações menos favorecidas, eles vão ser considerados, né, como mais relevantes do que outros. Né? Várias cidades já têm eixos de transporte de média e alta capacidade, mas falta a gente atender um segmento da população mais pobre. Outras cidades não têm, então provavelmente os eixos mais carregados é o que serão atendidos. Cada cidade tem sua realidade, né? Estruturas de financiamento. Então, em algumas dessas cidades que ainda não têm sistemas de média e alta, a gente vai precisar desenhar essas estruturas de contas, né, as fontes de recursos, modelos de garantia pública e governança metropolitana. Né? A gente sabe que a regra geral das cidades brasileiras é a gente ter transporte municipal, transporte intermunicipal e eles não se coordenarem e não se conversarem. Né? O que gera ineficiência, o que gera mais necessidade de subsídio, o que gera uma concorrência, né, pelo mesmo passageiro. Isso tudo a gente espera, né, que com o passar do tempo a gente vá resolvendo. O nosso estudo espera dar uma contribuição para isso, né, porque alguns desses projetos eles só vão sair do papel com eficiência se a gente atacar esses pontos, né, da governança metropolitana e de estruturas mais otimizadas de uma rede de transportes. A gente vai divulgar em breve um benchmark nacional a partir desses dados de mobilidade, uma análise comparativa das regiões metropolitanas, como é que elas estão em vários dos aspectos operacionais, financeiros. E com base nisso, a gente vai conversar com as regiões metropolitanas no último trimestre, com o objetivo de termos essa primeira carteira de investimentos. A gente sabe que não vai ser fácil, mas dos 194, quantos deles que a gente vai colocar dentro de um primeiro pacote e já começar a trabalhar neles em 2026? Então, isso é o trabalho dos próximos meses, né? E aí, um último ponto que eu não posso deixar de falar
são as responsabilidades e as contrapartidas, né? Que é associado a financiamento, a garantia, a governança. Ou seja, para tirar um projeto desse do papel, a gente vai precisar de um esforço coordenado de todos os atores, dos operadores, dos prefeitos, dos estados, financiadores. Todo mundo vai ter que sentar à mesa, porque são investimentos bilionários. Qualquer, né, BRT desses aqui, a gente está falando de 1,5 bilhão, 2 bilhões de reais. Projeto de VLT, 3 bilhões. Metrô, então, nem se fala, né? A gente está falando de uma carteira de 194 projetos que vai passar de 500 bilhões de reais de investimento para os próximos 30 anos. Então, falando rapidamente, essas são as regiões metropolitanas e aqui estão os projetos. 194, a gente tem corredores de ônibus, um número muito significativo de eixos onde a gente tem possibilidade de novos BRTs ou VLTs, metrôs, principalmente nas cidades maiores, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, né? São cidades aí candidatas a ter um projeto de metrô, trens urbanos ali, principalmente em São Paulo, a expansão. São muitos projetos e o mais interessante, todas as cidades, todas as 21 cidades, elas têm corredores, eixos com demanda suficiente para um transporte mais eficiente, um transporte com mais prioridade, né, que reduza o tempo de deslocamento de fato, e assim que a gente vai trazer competitividade para puxar os passageiros de volta, né, para o sistema, né? Esse é o nosso grande objetivo. Bom, eu não vou, logicamente, ler todas as regiões, esse material vai ficar disponível, né, com a NTU para divulgar como material aí do seminário. Eu só vou chamar atenção para alguns pontos, né? Esses 194 projetos, a gente está falando aqui de 2.400 quilômetros. Se a gente tem 2.000 quilômetros instalados hoje, que a gente chama de rede base, rede de BRTs e VLTs e metrôs, nós estamos falando de mais do que dobrar. 120% de novos eixos de média e alta capacidade em comparação com o que a gente tem hoje. Em algumas cidades não tem nenhum eixo, a gente vai ter várias delas, né? E outras cidades a gente está falando de mais do que dobrar. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, um conjunto muito grande de projetos, né, que praticamente triplica o que tem na rede hoje, nesse prazo de 30 anos, né? Essa é uma forma gráfica de ver. Então, todas as cidades a gente tem essa barrinha amarela, que são as extensões necessárias para atender a demanda prevista nesses próximos 30 anos. E aí, quando a gente começa a avaliar alguns indicadores, esse é um indicador interessante, né? Que é quantos quilômetros de rede de média e alta capacidade por milhão de habitantes, que é um indicador criado pelo ITDP. A gente tem alguns benchmarks, né, cidades internacionais com 40, 50, né, quilômetros a cada milhão de habitantes, e a gente tem um índice muito baixo na maioria das cidades brasileiras. Com essa rede, esses indicadores teriam um aumento de cerca de 170%. Ou seja, muitas cidades ficariam ali na faixa de 30, 40 quilômetros a cada milhão de habitantes, ou seja, ficaria realmente comparável com grandes cidades do mundo. Um outro indicador muito interessante é a cobertura, é o PNT. Quanto por cento da população mora no entorno de uma estação, né, no entorno de um terminal desses sistemas de média e alta capacidade? De novo, o percentual no Brasil hoje é muito baixo. Temos algumas cidades que se destacam, a gente tem, por exemplo, Salvador, que tem um PNT de ali 17%, Rio de Janeiro tem um bom PNT também, né, com cerca de 17%, a Baixada Santista tem um PNT bem razoável. O fato é que todos eles iriam para uma média de 40%. Na verdade, mais de 80% das RMs com mais de 30%. E o mais interessante, o PNT a gente consegue medir por segmento da população. A gente tem um aumento do PNT especificamente para populações menos favorecidas, para a maioria das cidades. 76% das regiões a gente teria o PNT para segmentos mais pobres, crescendo mais do que para os segmentos mais ricos. Ou seja, eixos de fato indo para quem mais precisa. E aí a gente pensou um pouco além. Não basta implantar as redes, né? E se a gente implantar as redes em cidades onde você otimize a mobilidade urbana? E se houvesse modicidade tarifária? Se a gente estabelecesse, por exemplo, um limite
de comprometimento da renda média da população. A gente fez uma simulação com isso. A simulação que o estudo fez, a gente considerou o seguinte: e se a passagem de transporte público, né, se o trabalhador não gastasse mais do que 6% de sua renda média, que é, né, a referência do Vale Transporte. Se a gente reduzisse a maioria das tarifas está acima disso. No Brasil, em alguns casos 8%, em alguns casos 11%, né, em alguns, varia bastante. E se a gente colocasse como alvo uma tarifa de 6% da renda média? Será que isso ia melhorar muito a atração de passageiros? A gente fez esse exercício. E se junto com isso a gente, de fato, desse prioridade. Hoje o prefeito Sandro Mabel estava falando sobre a metronização em Goiânia, né? Vamos dar prioridade de fato para o transporte público, fazer o corredor não parar nos semáforos? Faz parte desse tipo de medida. Aumentar velocidades operacionais, sensibilizar. O quanto que os corredores eles iam ganhar de fato em atratividade e a gente ia conseguir trazer passageiros de volta para o transporte público. Bom, o resultado foi bem interessante. Por quê? O incremento, né, do carregamento de rede de média e alta capacidade, se apenas a rede for instalada, a gente está falando de aumentar 100% o número de passageiros. Se além de implantar a rede, eu fizer as medidas de otimização, que a gente está chamando aqui de cenário otimizado, a gente teria um aumento de 136% do carregamento desses eixos de média e alta capacidade. Falando em números aqui, ó, por exemplo, DF, se hoje isso aqui é tudo projetado para 2054, né, um modelo de simulação, né? Se a gente tem a rede existente do DF em 2054, carregaria 300 mil passageiros dia, de cerca de 30%, e uma boa parte dele nos modelos de simulação vindo do transporte individual. E olha que o nosso modelo não consegue sensibilizar, né, algumas coisas. É um modelo estratégico, um modelo para 21 cidades, então a gente fez, de fato, um modelo para tomada de decisão estratégica. Os estudos, depois de detalhamento, podem capturar melhor esse efeito, né? Isso aqui tudo a gente está falando do carregamento diário do TPC. E quando a gente fala de participação, a divisão modal, a participação do TPC, da mesma forma, né? A gente tem hoje uma participação que varia de 40% em Vitória, 50% no Rio de Janeiro, isso poderia chegar a 60% no Rio de Janeiro, né? Em Florianópolis, por exemplo, de 30% poderia subir para 45% do TPC. Tudo isso foi revelado no modelo porque alguma daquelas medidas de otimização está faltando muito naquela cidade, né? Poucas cidades, de fato, avançaram em todas elas. Temos o caso de... o que seria o impacto de cada uma daquelas medidas? Isso tudo a gente vai divulgar, né, nos relatórios. Isso foi um laboratório, a gente simulou essas hipóteses, né, para 2054 como uma contribuição para o debate público, né, e para a discussão de políticas públicas. A gente tem aqui as barrinhas amarelas, o efeito da redução de tarifa nas cidades. Então, algumas cidades são muito sensíveis à redução de tarifa. As barrinhas verdes, o efeito de uma tarifa única. Mais ou menos aqui está indicado o dever de casa principal de cada cidade, né? As barrinhas azuis, o desincentivo ao transporte individual. E as barrinhas vermelhas, como é que a gente melhora a velocidade do transporte público, como é que a gente prioriza o transporte público, né? Somando tudo isso, a gente tem aí esses impactos que variam de 20%, 30%, né, 15%. Cada cidade ali tem um impacto previsto na modelagem que a gente fez. Bom, esse material, como eu disse, vai ficar disponível. A gente vai poder debater aqui um pouco. E aí, só para fechar, o que são os próximos passos? Detalhar esses 194 projetos e trazer isso a público. Esse estudo todo vai ficar público. Os nossos parceiros, né, incluindo, né, a NTU, né, incluindo a NTP, estão tendo acesso, vão ter acesso a esses relatórios, a essas fichas de projeto, vão poder mandar contribuições. E uma informação bem interessante, os relatórios que já estão prontos estão divulgados no site do BNDES. Então, quem quiser conhecer uma parte desse trabalho, www.bnds.gov.br/ENMU. O endereço eu vou mostrar logo mais. As fichas dos 194 projetos vão ter todos esses campos, né? Que projeto que é, por que ele é importante, o desempenho desse projeto, dimensão socioambiental. Tudo isso aqui vai ser usado para a gente escolher dos 194
por onde que a gente vai começar no ano que vem. Essa é a nossa ideia. Estruturar esses projetos e fazer esses investimentos acontecerem nos próximos anos. E aí, mais informações nesse endereço aqui vocês podem obter. Bom, obrigado, gente. Obrigado, Cleverson. Brilhante apresentação. Eu acho que dá para ter uma ideia da qualidade do trabalho que está sendo desenvolvido. Agora, para provocar aqui os painelistas, eu vou seguir uma ordem. Primeiro, Wagner, você quer contribuir com alguma coisa para completar a apresentação do Cleverson? O trabalho é um trabalho, assim, intenso. No início ele pensava que era uma maluquice, né? Porque 21 regiões metropolitanas em um ano, não é? E daí é que decidimos agrupar as empresas e tal para conseguir desenvolver. E as empresas que tinham mais familiaridade com uma ou outra região metropolitana é que estavam envolvidas com as regiões metropolitanas específicas. Mas foi um trabalho enorme. Agora, a questão é na implementação. E, inclusive, quais seriam as condições para uma região metropolitana receber o aporte e tal, né? Então, um aspecto muito importante é de você buscar a implantação de autoridade de transporte metropolitano. Uma autoridade que congregue todos os municípios, né? E que, o exemplo, por exemplo, de Goiânia, o exemplo de Vitória, né? De ter uma autoridade que congregue o conjunto dos municípios da região metropolitana. Isso é muito importante, né? É algo que se busca, né? É o benchmark, é o que seria o ideal, né? A outra coisa é governança, transparência, né? Então, tem que buscar níveis de transparência relevantes na questão de bilhetagem, das informações todas, né? Porque os dados de bilhetagem servem para o planejamento também de transportes. Então, esses dados têm que estar disponíveis e ter possibilidade de auditorias e tal, porque isso daí traz credibilidade. Credibilidade para investidores privados que queiram entrar nos projetos, porque os projetos, o BNDES vai financiar, possivelmente, uma parte deles. O BID, o Banco Interamericano, pode financiar outros, ou o Banco Mundial, o IFC, né? Mas sempre vai ter uma iniciativa privada entrando e tomando risco e investindo, né? Com apoio. Claro que uma parte dos investimentos podem ser feitos pelo governo também, diretamente, né? Mas, enfim, trazer a transparência é muito importante e a governança, né? Então, esses são aspectos que vão estar sendo discutidos aí na sequência, e isso é muito importante. Então, é isso que eu gostaria de falar nesse momento. Obrigado, mano. Agora eu vou passar a palavra para o Marcos Daniel, que é parceiro no desenvolvimento desse estudo, para que ele possa comentar algo. Bom, boa tarde, eu aqui de novo. Primeiro eu queria parabenizar desde já a equipe do BNDES, tem um quadro técnico lá que tem contribuído muito nessa árdua tarefa de um grande estudo como esse, de estar junto às consultorias ali com a Logística. Esse trabalho realmente é muito difícil, é complexo, e ao mesmo tempo a gente tem que correr contra o tempo, porque a expectativa é a gente poder entregar o estudo, porque ele não encerra com o estudo, ele encerra como foi colocado aqui, qual é a estratégia para implementar esses 194 projetos, porque essa resposta que o governo federal e essa resposta que as prefeituras e governos de estados, os gestores públicos, precisam dar para a população, para não ficar no campo dos sonhos, mas a gente vai ter evidências. E aí, essa construção toda, eu fico muito feliz de ver a condução do BNDES com um quadro, com uma competência incrível, uma dedicação ali nesse estudo, e das consultorias, das nossas reuniões internas de tentar processar essa quantidade de informações, às vezes reuniões calorosas, porque a gente fica ali debatendo, mas tem um tempo que a gente precisa, e talvez não chegue no ótimo do estudo, mas quem batalha, o governo tem feito isso com esses parceiros para a gente apresentar um produto. A gente espera diminuir o máximo possível aí as
as pendências de um grande estudo como esse e deixar de legado aí essa lógica. São 21 RMs. Eu queria colocar aqui, para não parecer, o Cleverson falou, que esse estudo é de cima para baixo, é do governo e do BNDES. O pessoal fala BNDES porque o banco está colocando recursos ali para esse estudo e, de fato, reforça o papel de um banco para desenvolver o país. Se a gente não investe em transporte público, a gente não está investindo no desenvolvimento do país, e essa decisão da diretoria do banco e da presidência é louvável. Mas a gente teve uma rodada que não foi simples. Eu acho que é aí que, por isso a gente chama de, após o estudo, a gente precisa de uma estratégia. O secretário Denis e o Ministério, junto com o BNDES e a consultoria, a gente fez uma rodada de reuniões online com as 21 RMs. E nós mandamos convites para os gestores das 21 RMs, isso tem catalogado, e eu chequei todos os e-mails, e podem, a auditoria que for, a gente mandou para todas as 21 RMs, para começar a olhar esse estudo prévio, esse levantamento de bater na porta e perguntar, você tem um projeto aí, o que você quer fazer? A gente quer reunir aqui e fazer uma rede, dar uma lógica. A gente precisa de dados para fazer algo aqui, para o governo federal ver, mas para o próximo prefeito, para o próximo governador enxergar isso lá na frente. Então, a gente fez esse trabalho de bater na porta, os consultores, com toda a experiência da logística e das outras consultorias, que estão aí trabalhando com projetos, e a gente, como governo federal, tem acompanhado os projetos vindo das consultorias nacionais. E, além de mostrar a prévia do estudo, a gente abriu espaço para falar o que o Cleverson colocou. Você quer dar uma sugestão? O que você acha? Leve isso para o prefeito, leve isso para o secretário, e ficou aberto, o Fábio está aqui para poder falar, e ainda está aberta essa discussão, porque ela não para no momento, a discussão. Eu acho que a gente vai conseguir fazer um retrato de país, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter uma direção de desenho de rede, de diagnóstico, que permite, ao longo desses 10, 20, 30 anos, uma lógica de rede e de aperfeiçoamento desse estudo. Quem mora no território da RM saber que a menos de 500 metros tem um transporte rápido. É importante colocar que a gente está desenhando a rede de média e alta, mas não exclui as redes de faixas exclusivas, mas que tem que ter uma lógica dentro do território de uma rede desenhada, que é a rede que envolve mais investimento público em infraestrutura. Mas precisa também da rede complementar para alimentar essa rede de transporte e dar uma lógica. Então, a gente fez reunião com as 21 RMs. O tempo de governo que eu tenho ali, a gente consegue saber um pouco a particularidade de cada RM, né? Daquele projeto que demorou muito e depois saiu, seja de Goiânia, do Distrito Federal, de Belo Horizonte. Tem um pouco aqui na minha cabeça, mas pode ser que daqui a um tempinho eu não esteja mais aqui no governo, mas precisa estar em algum lugar, de toda a equipe que está trabalhando, dos secretários que passaram em cada governo de estado, em cada prefeitura, para ter um repositório disso. E eu encerro aqui que a gente está trabalhando agora, como o Cleverson colocou, em vamos pensar uma estratégia para implementar, sabendo que a tarefa não é fácil, é complexa. Todo seminário, discussão, principalmente em rede social, que todo mundo tem a solução da mobilidade urbana, né? E eu fico acompanhando, mas não existe uma solução única. E quando você olha as 21 RMs, aí que aquela palavra que a gente pensa, pô, mas aí calma, aqui não é bem assim. Aqui é diferente. Aqui tem uma rodovia, um porto. Você começa a ver as particularidades de cada RM e aquela lógica ali. Então, você tem que descer na escala realmente da cidade, conversar com o gestor público, entender, e com o operador que sabe como acontece ali na cidade. Mas veja bem, não é bem assim esse custo operacional, porque você conversa com o operador, ele vai dar a realidade daquela cidade. Então, é isso. O problema é complexo. A gente consegue, com esse estudo, mapear esse cenário, desenhar a rede, e vai apresentar uma estratégia que também não é fácil, mas é que ela orienta a gente. E, por fim, eu sempre falo isso, quando eu comento desse estudo, quando eu cheguei no governo federal, 17 anos atrás, tinha 5 anos, o secretário Denis sempre fala isso, eu cheguei lá e tinha uma série de documentos de estudos do EBTU e do GEIPOT. E eu fiquei olhando aquilo, levei para casa, temos lá em casa ainda, e eu olhei, nossa, mas tem muito tempo, né? O governo coordenou isso, tal, com as equipes das prefeituras. E aí a gente lançou a primeira versão do PAC, Grandes Cidades. E eu recebi projetos. E aí, no histórico de alguns projetos, olha só, eles citavam
os trabalhos do GIPOT e DBTU, com alguns ajustes, alguns aperfeiçoamentos. Eu falei, nossa, desse tempo para cá não tem mais esse local onde, depois de 5, 10 anos, alguém ia lá pegar esse repositório, tentar entender o que tinha sido feito. E muito me orgulha da gente poder dar essa virada histórica e retomar a coordenação federal junto às cidades, não de cima somente, mas junto, para desenhar o que a gente quer de país para os próximos 30 anos, colocando o transporte como prioridade. Então, ver as outras nações, os planejamentos das outras nações, aumentamos na China, na América Latina, na Europa, na Ásia, eu falei assim, nós vamos ter no Brasil essa estratégia e essa meta ambiciosa, complexa, de oferecer um transporte de qualidade. Então, a gente está chegando nos finalmente, muito trabalho, cansativo, eu estou devendo um monte de coisa para o Cleverson agora, que eu tenho que mandar um monte de coisa para ele. Mas é isso, assim, talvez não seja, eu sempre falo assim, não estou me desculpando, mas eu estou dizendo, a gente precisa entregar algo para esse país como norte, e uma das coisas é esse estudo nacional. Obrigado, Marcos. Ele já deu a deixa para a pergunta para o Fábio. É verdade isso que eles estão contando, Fábio? É verdade que eu participei desde a primeira reunião com o Cleverson, quando ele falou, contratamos as consultorias com o Marcos, a gente botou inclusive o Conselho de Secretários de Mobilidade à disposição, fizemos várias reuniões, motivando os estados, mostrando aos secretários de estado a importância do estudo, trazendo aquilo que o Marcos e o Cleverson falaram, da qualidade das consultorias, Wagner é um deles, a oficina outro, o Arlindo, outra qualidade, mas é verdade com certeza, né? O que a gente precisa, Marcos, que esse estudo, primeiro, claro, é parabenizar, a gente vai acompanhando desde o início, ele está dando um norte para a gente. Às vezes, nós, operadores, nós, consultores, governantes, gestores, a gente está muito atrelado ao ano 2015, né? Como se fosse precisamos voltar. Nós não temos mais 2015, 2015 acabou. A gente tem que entender qual é a nova realidade do transporte público no Brasil e no mundo. O que a gente precisa fazer para melhorar o transporte público hoje? Aquela demanda ela não vai mais existir, é uma outra realidade. Ela pode ser recuperada, mas vai ser recuperada muito devagar, dependendo do nível de investimento que nós fizemos. Então não adianta a gente ficar buscando voltar a 2015. A gente passou por um processo complexo de 2015 para cá. Dois fenômenos, os aplicativos, que foram um dos principais, 3. Os aplicativos, a pandemia e o índice de motorização muito forte do automóvel e da moto. Então foi isso. Então a gente fez agora, acabamos de fazer um estudo lá no estado de reequilíbrio, onde mostrou que a gente perdeu produtividade do sistema. A gente tinha um PMM de 76 mil quilômetros por mês, estamos com 76 mil ano, e estamos com 70 mil agora. 70 a gente perdeu mais de 10% de produtividade. Então a gente roda menos com mais ônibus, a gente precisa de mais ônibus para rodar menos. Então, a gente perdeu capacidade de gerir a nossa frota. Tem vários fatores, um deles é o índice de motorização, é o índice de automóveis, é o congestionamento, aquilo que Goiânia está revertendo, aquilo que a gente precisa falar, priorização do transporte público, para fazer mais com menos. Né? Então, o estudo ele mostrou isso. Qual é a nova realidade? O que vocês precisam para priorizar? Como é que você ganha velocidade? Como é que você ganha eficiência? Mas não ficar olhando muito mais para aquela antiga demanda. Se eu tivesse mais 1 milhão de passageiros, não vai mais ter. Então a demanda é essa, a gente vai ter que investir com o que tem, vai ter que captar o dinheiro onde tem e vai ter que melhorar, porque agora quem manda é o usuário, a gente precisa ter mais humanicidade dentro da mobilidade, tem que olhar o sistema, tem que trazer frota nova, tem que trazer a sustentabilidade, tem que trazer a priorização. E um estudo desse ele é muito importante para vocês, empresários que sofrem. Então vamos lá, um contrato de 35 anos, que é o normal de uma parceria, você passa por quantos governadores e prefeitos? São 8 governadores e prefeitos, 9 governadores e prefeitos. Tira se não tiver reeleição. Quantos planejamentos malucos aparecem na mão dos empresários ao longo desses 8 governadores e prefeitos? A gente precisa ter rumo. Então hoje vai chegar, e é verdade, vocês sabem que isso acontece, eu posso falar, vai chegar hoje uma empresa do Japão que faz VLT, vai chegar para o prefeito fazer um 3D e vai apresentar um VLT. Custa 1,5 bilhão, vai lá no BNDES Capital. Ou vai vir um que vem com um ônibus elétrico que carrega em 10 segundos, com catenária, tal, não sei o que, o prefeito compra a ideia.
você nunca chega a lugar nenhum. E aí o empresário quer ter o pé no chão, quer ter garantia de investimento e não consegue seguir isso. Então, um trabalho desse, ele traz previsibilidade, que é aquilo que tanto que a gente precisa para captar o recurso, o que o empresário precisa para fazer também os devidos investimentos. Então, e dá a certeza de que o Brasil e a população têm a certeza de que ela vai ter um transporte digno ao longo dos 30, 35 anos. Eu acho que é isso que a gente precisa, como eu falei na primeira. Previsibilidade hoje do transporte, sem muita invenção de moda. Aparece um VLT, monotrilho, e vem um monotrilho, passa dentro de tudo. Então não é viável. Não. Então eu acho que isso traz um norte, traz um documento. Como eu falar, opa, peraí, prefeito, ó, a gente temos um documento aqui de 30 anos, está acordado nas regiões metropolitanas, é assim que funciona, pelo menos a gente tem uma diretriz dentro do planejamento da mobilidade das regiões metropolitanas e consegue fazer previsibilidade até orçamentária para os prefeitos e para os estados, além, claro, do dinheiro do governo federal, do financiamento, mas previsibilidade para nós é importante saber aonde nós queremos chegar com o transporte público, aonde nós podemos chegar, qual é a qualidade que a gente precisa, e aí com certeza a gente vai ter muito mais previsão, nós vamos agregar valor ao sistema e podemos agregar aí muito mais passageiros migrando de outros modais de transporte. O Fábio me deu uma boa dica aqui, então precisamos incluir um item a mais no planejamento, que é a segurança jurídica dos contratos. Verdade. Tá certo? Porque essa é um problema que a gente enfrenta no dia a dia, certo? É essa insegurança. Quando nós estamos falando em contratos de 30, 35 anos, tá certo? E são investimentos cultosos, pelo jeito, a segurança jurídica ela é fundamental nesse processo, porque o desrespeito aos contratos ocorre. Vamos passar por 8 governos, nós vamos ter 8 vezes a tentativa de desrespeitar o contrato. Eu queria puxar um assunto aqui, que normalmente quando a gente faz esse estudo, nós estamos trabalhando, eu vou deixar para o Wagner essa... nós falamos sempre trem, metrô, de alta capacidade. E os corredores de ônibus? Bom, olha, o Brasil, ele provou ao mundo que o ônibus pode ser utilizado como transporte de alta capacidade. Então, o BRT, que começou em Curitiba, que teve depois desenvolvimentos posteriores em São Paulo e em outras cidades, né, em Porto Alegre, outras cidades do Brasil, esses conhecimentos todos foram condensados num projeto assim, super importante, que foi de Bogotá, que é o Transmilênio, e que foi trazer a experiência brasileira para resolver um problema de transporte de alta capacidade numa cidade que não ia implantar o metrô, porque não tinha recursos. E aí foi desenvolvido todo um conhecimento que é de você ter as faixas, você ter as estações, que podem ser múltiplas em função da demanda, para não ter um gargalo na estação, de você ter faixas de ultrapassagem para poder ter ônibus expresso, que daí você aumenta a capacidade. E aí, em Bogotá, a demanda a ser atendida foi de 35 mil passageiros logo no início. E hoje está mais de 50 mil por ônibus. Não é? Você chega e fala, bom, mas está uma situação ideal? Não, lá talvez tenha até passado além, porque ele sofre do sucesso. O corredor principal sofre do sucesso, que tudo vai para lá. E aí no mundo inteiro. Então, eu estive no Paquistão, na cidade chamada Peshawar, do lado do Afeganistão. Foi transformada a cidade com os conhecimentos desenvolvidos aqui no Brasil. Não é? E isso é reconhecido no mundo inteiro. Então, nós trouxemos assim, para o mundo uma perspectiva de usar o sistema por ônibus como transporte de massa. Claro que você tem situações que é melhor um metrô, ou o metrô traz talvez mais conforto. Você tem o VLT, que é média capacidade, é um sistema confortável, média capacidade, mas de custo mais elevado. E isso depende do interesse, da vontade de cada decisor, se vai colocar BRT, ou se vai colocar VLT, ou se vai usar ônibus ou não. Mas, enfim, eu entendo que o transporte por ônibus pode ser uma solução. Na África, em todas as cidades, e isso está sendo também agora considerado em Portugal, tem um BRT na cidade do Porto, na cidade de Lisboa está começando a pensar em BRT também, e em países também da Europa, nos Estados Unidos também tem, né, em Chicago tem BRT também colocado. Enfim, isso aí está espalhando, porque o transporte público
precisa ser incentivado. Nós não podemos continuar com a matriz de transporte individual. E isso está acontecendo a nível mundial, né? Eu queria só retomar uma coisa aqui do estudo, que todo o material que foi colhido vai estar disponibilizado num sistema de informações geográficas. Então, o pessoal do BNDES, eu tenho uma equipe aguerrida, impressionante, que eles veem tudo, olham tudo, vão no detalhe, é um pessoal chato, sabe, que não deixa passar nada. Mas é um pessoal sensacional, né, que com espírito público, de querer fazer uma coisa que é o melhor para o país. Né? E de resgatar a experiência do GEIPOT, né? da IBTU, não é? Que fizeram trabalhos fundamentais no início, e a gente espera que esse trabalho sirva no futuro. Mas, de qualquer maneira, como sempre vai mudando e tal, vocês vão ter uma base de dados que vai ser disponível de cada região metropolitana, que pode ser eventualmente utilizado de pessoal local, pelas universidades, por consultorias e tal, vão poder utilizar, porque todo esse arsenal de informação vai estar disponibilizado pelo BNDES através do Sistema de Informação Geográfica, né? Então, isso eu acho bastante importante, né? E, voltando, eu entendo que o sistema ônibus ele pode, tendo, por exemplo, que foi feito hoje, o prefeito de Goiânia, achei espetacular o trabalho, e eu achei demais ele entrar no mérito de tudo, né? Tem a mesa dele lá, vai no detalhe, vê a interseção, eu acho isso espetacular, né? E os trabalhos agora com inteligência artificial que vi, que eu achei fantástico. A ideia de trazer mais, de trabalhar no conhecimento, na educação do motorista, você pode daí deixar mais eficiente o transporte, né? E também aquela super base de dados, pegando os dados que são levantados pelos vários penduricalhos que ficam nos ônibus, e daí fazer um conjunto que tenha coesão e que você possa tirar informações. É muito legal a perspectiva que tem aí pela frente, né? Enfim, eu acho que é uma avenida para frente. Eu espero que realmente se consiga a sair com o programa no sentido de implementar, né, que já no ano que vem a gente tenha os primeiros estudos aí e trabalhos para daí, porque esse é um estudo que é uma visão panorâmica. Daí você vai implantar um corredor, daí tem que mergulhar e pegar os dados num detalhe bem grande, né, para dar mais confiança ao investidor, né, para dar confiança dos números, né? E aí, o que nós fizemos foi realmente um esforço gigantesco de agrupar, e esse esforço também gigantesco de trazer tudo num sistema de informação geográfica, que você pode ver em mapa, tudo, né? Pode fazer mapas temáticos e tal, e é muito interessante. Então, o pessoal de universidade pode utilizar, pode fazer observatórios, né, nas diversas cidades. Uma das cidades, Florianópolis, tinha um observatório que estava lá próximo à universidade. E eles tinham já os dados de um estudo anterior que o BNDES também tinha financiado, que era um plano de mobilidade para lá. Enfim, mas isso pode estar tudo disponível e de uma maneira geral, a imprensa, todo mundo, não está restrito somente aos decisores, está aberto a todo mundo. Esse é um negócio espetacular. Eu acho que é importante até a gente fomentar os nossos entes federativos, poderes concedentes, tá certo? Para que sigam nessa linha e utilizem essa base de informação para fazer isso. Eu gostei do seu comentário, Fábio, quando você colocou 2015 como referência. Eu sou praticamente novo no sistema, eu tenho 8 anos só que eu estou no sistema, mas a referência sempre é 2014, 2015, tá certo? A gente tem como alvo voltar aqueles números fantásticos. A realidade hoje é completamente diferente. Na exposição, Cleverson, eu fiquei com a impressão, certo? Até talvez por ser novato no sistema, que você passar de um aumento de 100% para 136%, quer dizer, um aumento pequeno relativo, com uma tarifa módica, tá certo? Ficou um número pequeno. A percepção é que poderia ser com chance mais... a demanda poderia ser maior com a tarifa. Quando a gente vê, quando existe uma tarifa módica, uma tarifa zero numa cidade, como é que aumenta o número de utilização do serviço? Você poderia comentar um pouco mais sobre isso? Posso. A gente está falando, Armando, de reverter uma tendência, né?
Na verdade, se nada for feito, a gente vai só ladeira abaixo, vai continuar ladeira abaixo. Algumas dessas cidades já estavam perdendo antes da pandemia, né? Tudo bem, a pandemia agravou, né? A gente conseguiu sair um pouco da pandemia, mas no final das contas a gente continua numa tendência de queda. Tá? Então imagina você reverter uma tendência de queda. O que a gente mostrou é o seguinte: se a gente implantar os 194 projetos, a gente consegue segurar vivo, né? Segurar viva essa fatia da população que usa o transporte público. Mas o crescimento é muito pequeno. A gente está falando de 500 bilhões de reais para manter uma participação percentual ali média de 34% do transporte público coletivo, que pelas simulações a gente vê que está na faixa, vai chegar na faixa de 33%. Então, e aí com os investimentos e com as políticas públicas, aí a gente pode chegar a 40% de participação modal, né? Então, na verdade, parece pequena, mas quanto cairia se você não fizesse nada? Né? E aí você tem que imaginar que, na verdade, você pode estar crescendo em relação ao que poderia chegar muito mais do que 30%, porque a tendência era de queda, né? Perfeito. Agora, um detalhe é o seguinte: esses projetos aqui, eles vão ser viabilizados sob diversas formas, sob diversos formatos. Eu imagino que tem coisas que têm que ser implementadas pelo poder público, vamos ter PPP, vamos ter concessões simples. Como é que já existe uma visão global uma visão geral desse quadro? Essa é uma pergunta extremamente interessante, porque, de fato, a gente tem projetos de características muito diferentes, né? Quando a gente tem um simples corredor de ônibus, e você já tem naquela região os operadores ali, né, funcionando, mas em que eles compartilham, né, a via com os veículos, eles não têm prioridade, a gente está falando de um investimento de infraestrutura tão somente para garantir a prioridade, né, dos operadores que já estão funcionando ali. Então, em um extremo, a gente pode estar falando de investimento de infraestrutura do setor público, tá? Que seria talvez o modelo mais simples aqui a ser implantado. No outro extremo, se a gente está falando aqui de um metrô, de um VLT, ou eventualmente até de um BRT com uma característica até mais greenfield, talvez, né, de você abrir um corredor ali onde você tem que reestruturar todas aquelas linhas, aí a gente está falando de um serviço quase que verticalizado, né? Que aí você está buscando a parceria de um operador que vai fazer um investimento na infraestrutura, um investimento em material rodante, a manutenção da infraestrutura, a operação daquilo ali, sistemas, ou seja, é uma verticalização desse pacote. Tá? Então, isso é o outro extremo. Então, no extremo, você faz só um investimento em corredor, um investimento público. No outro, você busca um parceiro privado para fazer todo o conjunto de investimentos para implantar aquilo ali. E entre esses extremos, a gente pode ter variações, né? Você pode ter, eventualmente, uma concessão patrocinada, né? ou uma concessão administrativa, por exemplo, só da infraestrutura. Tá? Então, esses modelos, os diferentes modelos, o modelo mais adequado para cada investimento, é um trabalho que vai começar agora. O Marcos estava falando, né? Depois de 2 anos fazendo esse estudo, a gente não terminou. Na verdade, a gente acabou de começar. Porque agora sim a gente tem quais são os nossos, dos 194, quais são os nossos 30, 40 alvos para começar por eles. Desses 30, 40, como é que eu vou fazer? Então nós vamos ter que fazer um estudo específico para cada um. A gente chama isso, né, de estruturação de projeto. O BNDES faz isso para vários setores. A gente tem outras instituições que fazem isso no Brasil, né, o Banco Interamericano, o IFC, a Caixa faz isso, né? Então a gente, como são muitos projetos, na verdade a gente vai precisar de contar com o esforço de todas as instituições, um sindicato de estruturadores, tá? Juntar essas instituições para a gente pensar em como tirar esse primeiro lote de projetos do papel, né? A lógica, até chegar lá, temos que definir qual é esse primeiro lote, né? É o que nós vamos fazer nos próximos meses, tá? E conversar com as regiões metropolitanas, porque é uma decisão conjunta. Agora, decidindo qual é o primeiro lote, cada projeto desse vai ser objeto de um trabalho de estruturação, que pode levar 1 ano e meio, pode levar 2 anos, e dependendo do modelo, no final a gente vai ter um leilão para atrair um parceiro privado, que pode ser um dos operadores que já está
na cidade, um dos operadores que já estão atuando, ou pode ser um operador novo, um investidor que vem. Na verdade, a gente está falando de agregar serviços, né, de trazer oportunidade de investimento, fazer investimento que não tem, né? E agregar nisso formas de financiamento. Porque como é que um ente público vai implantar um projeto de 2 bilhões, né, e aí é um projeto que tem um tempo de maturidade, um investimento muito alto, um tempo de maturidade longo, isso faz parte da modelagem. Como é que a gente modela isso de forma a ter segurança jurídica para o investidor entrar com uma parte desse recurso, para você ter um banco financiando uma outra parte, para você ter, de repente, justificar um aporte da União. E essa é uma aposta nossa, né? É uma aposta de que a gente daqui a 2 anos, quando tiver um lote de projetos estruturado, a gente tenha, né, de fato, projetos prioritários para que a União consiga apoiar esses investimentos, né? É uma conjunção de esforços. Então, esse modelo de negócio, de como que ele vai ser feito, né, essa parceria público-privada, ela é decidida caso a caso e é nessa etapa seguinte. Não é nessa ficha técnica que está sendo preparada. Essa ficha que a gente vai fazer, o que ela vai dizer? Um monte de informação que eu não trouxe hoje, né? Eu falei aqui de quilômetros, eu falei de demanda, né? A gente falou aqui de lista de projetos. Nos próximos 2, 3 meses, a gente vai trazer a público um conjunto de informações muito interessante, que é quanto de investimento estamos falando? Né? Quantos reais, de fato, de investimento? E quanto de benefício cada projeto desse agrega? Quanto de redução de tempo de deslocamento, redução de emissões, redução de gasto com saúde. Então, isso tudo está sendo feito na super planilha lá que a Logit montou, né? A equipe do Wagner lá, Wagner regimentou um monte de CDFs lá, um monte de cabeçudos, estão fazendo uma planilha, né, bem interessante, e é uma planilha que vai ter avaliação financeira, preliminar e econômica, com cálculo de todos os benefícios. Porque uma coisa é certa, vai precisar de muito recurso público. E a gente tem que demonstrar o benefício desses projetos para a sociedade. Porque isso é serviço público, já foi dito isso aqui, né? Isso aqui não é um negócio, isso é serviço público. A gente tem que oferecer esse serviço de boa qualidade para a população. E aí o investimento é alto, né? Como é alto o investimento em outros setores que o Estado tem que se fazer presente para oferecer serviço público. Então, para esse investimento alto se justificar e a gente ter legitimidade, essa ficha ela vai trazer um detalhamento que é suficiente para a tomada de decisão. Mas ainda não é um detalhamento para a gente fazer um leilão e já dizer qual é o modelo de negócio, né? É um detalhamento suficiente para a União, o Estado e o município juntos decidirem, vamos começar por esse projeto aqui, porque esse projeto aqui tem um volume de investimento e um volume de benefícios que ele realmente faz sentido, ele atende uma população que faz sentido, então a gente vamos fazer um esforço de 1 ano e meio, 2 anos nesse projeto, e o BNDES está à disposição para fazer esse esforço junto com os órgãos públicos, para ao final desse 1 ano e meio, 2 anos, a gente tirar esse projeto do papel. E aí a gente quer começar tirando uns 20, 30 projetos do papel e ter ciclos. O primeiro ciclo vai ficar pronto ali em 28. A gente não está pensando nesse governo ou um ciclo de governo. A gente está pensando em ciclos de investimentos. Um primeiro daqui a 2, 3 anos, um segundo daqui a 5 anos, um terceiro daqui a 7, 8 anos. É só assim que a gente vai virar a página da mobilidade, né? E, de fato, elevar a qualidade do serviço. Vou, de novo, fazer a comparação com os aeroportos. A primeira concessão aeroportuária foi feita em 2011. A gente já teve 7 rodadas de concessões aeroportuárias. Anos após anos, novos investimentos, aprendendo com a primeira rodada, e é assim que a gente quer fazer aqui também. Só para terminar, desculpa, Armando, numa conversa com a diretoria executiva da NTU, e o Edmundo também estava, a NTU gentilmente nos ofereceu um estudo, uma avaliação sobre os BRTs em operação no Brasil. Isso vai ser insumo para o trabalho que a gente vai fazer depois, né? Quais são os modelos de negócio para tirar do papel os BRTs? A gente quer entender como foram tirados do papel os 40 BRTs que temos rodando no Brasil hoje. Nós já temos uma experiência acumulada, né? Então vamos aprender com ela também. Caberia nesse modelo também as manifestações de interesse, apresentação a partir das fichas técnicas, quem tiver interessado fazer a sua proposta. Essa é uma forma legítima, né, que o Brasil hoje tem de identificar investimentos. Saber, olha, quais desses 194 projetos aqui, a iniciativa privada tem interesse
em fazer, né? E isso acho que é muito legítimo. E aí isso tudo é insumo para depois o poder público fazer uma modelagem de uma parceria. As manifestações de interesse são isso, né? São provocações do privado para depois o poder público seguir adiante com o projeto, né? Eu acho que elas são válidas, são insumos para esse trabalho. Eu acho que por tudo que vocês acabaram de colocar aí, essa que eu chamo da taxa externa de retorno, tá certo? Considerar as questões sociais, o tempo, a redução do tempo de deslocamento, eu acho que essa é uma peça fundamental na qualidade de vida do cidadão, tá certo? Ela é importante para essa tomada de decisão que vai colocar. Fábio, algum comentário adicional? Como você falou, que a gente precisa preservar nossos contratos. Eu acho que com todos esses estudos, tudo isso, a gente precisa preservar os nossos operadores. Isso é muito importante, ter uma visão também dos operadores, para você não ter uma virada de você descarregar PPPs, concessões novos operadores. Não, a gente precisa olhar. Então, por exemplo, a gente está implantando agora, exatamente nesse momento, um BRT, a Grande Vitória, em Vila Velha, de 300 milhões de reais. Qual foi a decisão? Acabamos de renovar, estamos renovando 1.200 veículos. A decisão é porta à direita, estação defasada, para quê? Para a gente poder não interferir tanto no contrato de operação, mas melhorar o contrato de operação. Né? Melhorar a rentabilidade, melhorar o contrato, se for o caso, reduzir os investimentos que precisa, que eu digo reduzir o custeio, né, o subsídio ou a própria tarifa. Então é importante a gente valorizar os operadores. Isso é muito importante, aqueles que têm taxa. Então você pode inverter e trazer sustentabilidade nos contratos em função desse tipo de investimento. Isso é muito importante a gente olhar para os nossos operadores e desenvolvê-los a partir desses investimentos para melhorar cada vez mais o serviço, no caso, se for o caso de ônibus, né? Isso realmente é muito importante, porque a gente vê aqui são contratos sendo descumpridos seguidamente, tá certo? Acabam afetando a qualidade do serviço, e aí o operador é o responsável por isso, ele não é encarado como prestador de um serviço público que está na Constituição. Tá certo? Da essencialidade dele, do direito que ele tem a esse benefício. Marcos, algum comentário? Oi. Se deixar, eu falo do estudo até o final do seminário. Para as 21 RMs tem tarefa e tem coisa para a gente fazer. Eu queria pontuar um negócio do estudo que eu acho que tem que também estar no radar. É importante colocar aqui no seminário da NTU, né? Vou ser breve. Não. Desculpa, eu estou checando se o horário... É um fenômeno que eu acho importante, a gente está até conversando isso também no estudo, de mão de obra qualificada no país para acompanhar isso tudo. E aí ela se distribui em várias formas, né? Desde a operação, quando você fala em ter, vamos supor, sistemas de BRTs elétricos ou sistemas de trilhos, você precisa pensar como estratégia nacional, quem vai estar ali operando para novas tecnologias. Foi falado aqui de inteligência artificial. Você precisa estar fazendo isso. Eu acho que é um investimento que a gente tem que pensar, setor público e privado, a partir de um estudo desse, que isso é uma oportunidade, né, da gente olhar quem está trabalhando no setor de transporte, seja na operação, ou seja no planejamento. Aí eu vou falar um pouquinho como servidor de prefeituras, de governo federal, de órgãos gestores que precisam fazer toda essa modelagem de contratos, e você precisa de gente com conhecimento, né? E eu acho isso importante, o estudo mapeia que a gente vai precisar olhar isso, né? Quem vão ser os planejadores, os operadores, as construtoras, a indústria por detrás desse momento que a gente tem de avanços tecnológicos, de trabalhar altos investimentos em infraestrutura, e a gente precisa ter quadro. Ali na secretaria a gente está ali correndo para ter quadro, a gente vê prefeituras também que precisam, de fato, fortalecer seus órgãos gestores locais, e isso envolve um conhecimento também dos gestores públicos, dos prefeitos, dos governadores, de que, olha, eu preciso ter uma secretaria, que eu falo, isso é MOBs no país todo, com gente ali competente para analisar o contrato, para fazer planejamento, para dialogar com o operador, para dialogar com as empresas de tecnologia. Então, eu vejo um momento oportuno da gente também
A partir desse estudo, de tudo que a gente está discutindo a nível federal, com o marco legal, com esse estudo, com o plano nacional, que a gente quer empacotar tudo isso como uma estratégia de país, a gente olhar para a mão de obra. A gente está falando da garagem ao arquiteto, engenheiro, ao jurídico, a várias pessoas para tentar ter esse entendimento da construção dessas soluções. A gente precisa de gente qualificada. E nós temos no país, mas mostrar que isso é um mercado em potencial de mão de obra, a gente precisa se qualificar, né? Precisa entender ali com cursos, com várias entidades que tem, nessas conversas com o setor, com as associações, com as entidades, com a NTP, de entender que a gente precisa estar preparando esse quadro aí de profissionais, nas prefeituras especialmente, que é uma missão do Ministério das Cidades, de levar essa capacitação para as prefeituras, de recrutar gente para o transporte, sabe? Assim, como fui picado pelo insetinho do transporte, outras pessoas também terem esse entendimento de que a gente precisa estar sempre se qualificando e que tem uma oportunidade aí de trabalho no setor de transporte público. Bem lembrado, Marcos. A gente olha o despreparo, às vezes, do setor público para tratar dessas questões, né? Então, a formação desse pessoal qualificado para poder discutir e desenvolver esses projetos, ele é fundamental nesse processo. Só fazer um comentário rapidinho que o Marcos passou, que eu acho importante, que o Cleverson tem. O estudo que está sendo feito pelo BNDES, ele corresponde aos eixos centrais de transporte das cidades e regiões metropolitanas, que é o eixo de média e alta capacidade. Isso não exime as nossas responsabilidades do sistema de média e baixa capacidade para alimentar esses corredores. O Cleverson mostrou um dado importantíssimo. Esses eixos, eles, teoricamente, abastecem a 40% da nossa população. Os outros 60% estão fora dessa área de influência direta dos grandes eixos. A gente precisa trazer essa população para esse sistema de média e alta capacidade. E aí tem muita participação de prefeituras, de governos, de planejadores, que é mobilidade ativa, first last mile, sob demanda, faixas exclusivas. Então existe um sistema complementar que vai exigir muito investimento público, mas aí investimento local. Então, aqui não é a solução 100% de todos os problemas. Não adianta você fazer um corredor de metrô e uma estação isolada e o cara tem que andar 3 quilômetros. Ele não vai chegar naquele metrô. Ele não vai. Ele vai ficar cobrando do administrador, do gestor, um ônibus na porta da casa dele. Então, é fundamental, a gente não pode esquecer. First, last mile, mobilidade ativa, sob demanda, faixas exclusivas, é fundamental para a gente poder aumentar esse número de 40% para 100%, para atingir toda a população e toda a população ter o direito deste sistema de média e alta capacidade. Ótimo comentário, Fábio, porque eu acho que engrandece aqui, completa o quadro que nós falamos. Nós ficamos impressionados com os 500 bilhões de investimento, tá certo? Mas tem esses complementares para poder chegar lá. Wagner, quer fazer algum comentário? Não, eu queria falar que essa base de dados vai estar disponível e contempla o conjunto, não é? Claro que nós selecionamos os de média e alta capacidade, mas tem informação para o conjunto, né? Então, para corredores e tal, para faixa direita, enfim, isso aí, as informações vão estar disponíveis, né? Então, acho que isso é algo bastante interessante para o pessoal que atua nas prefeituras, no estado e tal, vão ter acesso a essas informações de forma organizada. Eu acho até que os operadores locais, os sindicatos, as federações, também têm que capturar essas informações, esses dados e trabalhar isso, tá certo? Para poder motivar e forçar o desenvolvimento desse projeto. Cleverson, algum comentário adicional ou não? Podemos, só tenho a agradecer a oportunidade da gente trazer esse relato aqui do estudo. Como a gente disse, é um trabalho que está caminhando já para o final, a gente espera encerrar esse ano, e aí daqui a mais ou menos um mês e pouquinho, a gente vai divulgar o próximo informativo com essas informações que eu falei todas aqui de investimento, de benefícios. Vai estar disponível naquele site e a gente manda para uma série de e-mails que a gente tem cadastrado. E aí estaremos à disposição para trazer novidades quando essas informações estiverem disponíveis. Obrigado. Cleverson, muito obrigado. Wagner, obrigado. Fábio, Marcos, muito obrigado.
Passa a bola para você. Muito obrigado, Armando Guerra, pela condução brilhante. Vamos dar uma salva de palmas aos nossos queridos. Vamos fazer uma foto oficial aqui na frente. Agradecer mais uma vez o Cleverson pela apresentação brilhante aí do BNDES.